Eu gostaria, então, de apresentá-lo, embora vocês, né, grande parte do público conheça, mas o professor Alexandre Santos, então, é meu colega lá no Instituto de Artes e possui formação em História e Artes Visuais, com ênfase em História, Teoria e Crítica da Arte e pós-doutorado em História da Fotografia. É professor associado do DAV e docente permanente do PPGAV, ambos do Instituto de Artes da URGS. Ele lidera o grupo de pesquisa do CNPq, Deslocamentos da Fotografia na Arte, sobre a presença da fotografia na modernidade e na contemporaneidade artísticas. É autor do livro A Fotografia como Escrita Pessoal, Alair Gomes, e A Melancolia do Corpo Outro, e organizador das publicações. A Fotografia nos Processos Artísticos Contemporâneos, Imagem, Arte e Cultura, e do dossiê Transbordamentos da Fotografia na Arte, revista Porto Arte. Atua como crítico de arte e curador independente. Então, desde já, Alexandre, te agradeço por estar aqui conosco compartilhando a tua pesquisa. Estão ouvindo bem? Eu vou tentar eu mesmo passar as imagens ao mesmo tempo em que eu leio, tá? Porque daí eu tenho. Tu não prefere pegar o outro microfone? Pode ser, talvez. Aqui do lado, esse ficou mais independente. Alô, acho que está mais alto. Bom, enquanto está carregando aí o meu PowerPoint, eu queria agradecer a Mônica pelo convite, né? Amiga e colega de tantas outras coisas que a gente fez em conjunto. Então, é um prazer muito grande estar aqui, agradecer a Andri, né? E parabenizar o evento, esperando que ele continue em outras ocasiões, né? Que seja apenas o primeiro de muitos outros encontros. É muito bom estar nessa mesa aqui junto com o Luiz Cláudio, também amigo de longa data. E enquanto o Luiz Cláudio falou de cinema, né, eu vou falar de fotografia a partir de um artista brasileiro, né, paulistano, que se chama André Penteado. E vou falar de 2 livros de artista dele, 2 livros fotográficos, onde existe aí uma oscilação entre a micro e a macro história, tá? Mas é preciso que abra para eu poder trabalhar as imagens junto com aquilo que eu vou trazer como reflexão aqui para esse colóquio. Isso. Bom, então, o nome da minha fala é Oscilações entre Micro e Macrohistória na Fotografia de André Penteado. Já apresentei o André Penteado, vou falar um pouco ao longo do texto também sobre ele. Mas eu gostaria de começar com 2 autores que eu acho que, de algum modo, norteiam um pouco a minha reflexão sobre o que eu imagino ser a fotografia, o que eu imagino ser a arte. E eu começo, então, com Jean-Claude Lemanny, que é um historiador da fotografia francês, que diz o seguinte: somente a arte é capaz de revelar,
mas não revela jamais, senão a infinita espessura do verdadeiro. Tá? E aí eu passo para uma outra ideia. Bom, esse aqui é o livro que a gente vai falar, que eu vou falar sobre ele, do André Penteado, é o primeiro livro. Mas eu queria começar falando, então, de uma outra ideia do Homi Bhabha. Só um minuto. Ao analisar certa literatura de matriz africana, por exemplo, o livro Beloved, Amada, de Toni Morrison, Homi Bhabha descortina formas de produção narrativa nas quais as casas dos personagens em questão se tornam cenários estratégicos para que a autora discuta a história oficial e o seu legado. Segundo Homi Bhabha, segundo o intelectual indiano, cujo pensamento se vincula aos estudos pós-coloniais, as paredes das casas não reverberam apenas aspectos da história oficial no mundo íntimo, mas também propõem a desconstrução dos discursos que renegam o protagonismo micropolítico do doméstico. Esta fala concentra-se na análise de 2 livros fotográficos do artista André Penteado, nasceu em São Paulo, em 1970, nos quais, tal e qual o pressuposto de Bhabha, percebe-se uma tensão frequente entre o autobiográfico e a história, assim como a latência de uma condição poética que, ao problematizar a espessura inalcançável e complexa do real, conforme Lemanhin nos coloca, funciona como uma espécie de reescritura dos esquecimentos. Penteado constrói narrativas que distendem as continuidades entre o mundo privado e o mundo público, assim como entre o corpo individual e o corpo coletivo. Nesta perspectiva, a sua fotografia discute as relações, nem sempre pacíficas, entre a memória pessoal como narrativa microhistórica, neste sentido em diálogo com a noção de cuidado de si, de Michel Foucault, sem, contudo, desprezar aberturas para a discussão da história como narrativa macrohistórica, reavivando formas de memória não oficiais e até mesmo marginais às narrativas impostas. A perspectiva de se valer de narrativas através de um contínuo de imagens justapostas em páginas a serem percorridas numa ordem pré-estabelecida não é um mero acaso na obra de André Penteado. O apreço pelo livro fotográfico acompanha a trajetória do artista desde as suas primeiras incursões autorais na fotografia. Valer-se do livro como estratégia que se oferece através da potência da imagem, como narração ou como um tipo de escrita, não deixa de ser uma decisão poética que evoca a própria etimologia da palavra fotografia, literalmente uma escrita da luz, e, por outro lado, em uma perspectiva mais abrangente, a fotografia também se configurou no imaginário cultural e histórico do Ocidente como um tipo de escrita imagética, resultante de um dispositivo mecânico e preciso que projetou uma relação intrínseca entre o signo fotográfico e a modernidade iluminista, alicerçadas pela luz do saber, segundo o historiador da fotografia, Michel Frisot. Mas a relação com o livro no trabalho de Penteado se opera ainda quando o artista escolhe lidar com a tensão contida no suporte que hospeda as suas imagens. Tradicionalmente preenchidas por palavras, os livros proferem pretensos discursos sobre o real, consolidados pela tradição cultural que os acolhe. Ainda que saibamos não serem as palavras nos textos escritos sinônimos da realidade, nos textos históricos, por exemplo, uma vez que os discursos também se encontram marcados por paradoxos, tanto ligados à oficialidade da escrita da história e seus desvios intrínsecos do real, quanto pela licença poética permitida, e até mesmo esperada, da escrita literária ficcional. A ambivalência entre o real e o ficcional parece ser um elemento recorrente nos projetos de André Penteado, relacionados aos livros de fotografia.
Por outro lado, a aposta na construção de um livro de imagens, lidas ou não em sequência, é sempre uma aposta na relação vagarosa, individual e subjetiva que o seu conteúdo evoca em uma temporalidade construída pelo próprio espectador e sua fruição, leitura pessoal, aspecto que pode permitir um envolvimento mais efetivo com o que se coloca em jogo, conforme sugere Susan Sontag em seu ensaio clássico sobre fotografia. O primeiro trabalho que será aqui abordado, O Suicídio de Meu Pai, cuja capa vocês estão vendo aí, foi realizado entre 2007 e 2014, e percebe-se que o livro nos apresenta duas partes bem evidenciadas. Na sua primeira metade, há uma proliferação de imagens urbanas de Londres, as quais enfrentam, segundo o artista, a situação de ter sido estrangeiro em outro país, onde viveu por 7 anos, que foi, enfim, a Inglaterra. Chama a atenção aqui que o que está na capa, né? Janeiro de 2007, Zé Otávio, é a carta, testamento que ele deixou, porque o livro se chama O Suicídio de Meu Pai. Então, as primeiras páginas, né? Trata-se, em sua maioria, de tomadas noturnas que remetem, de algum modo, às reticentes imagens de Brassai sobre Paris no início do século XX, coincidentemente também hospedadas em um suporte livro. Contudo, diferentemente do fotógrafo húngaro interessado na Paris marginal dos boêmios, não é da noite e de seus habitantes que se nutre o interesse fotográfico de Penteado, mas, sobretudo, dos lugares em que a presença humana é latente, onde a baixa luminosidade parece evocar um interstício sombrio da passagem e, por isto, revelador de uma cidade insípida, sutilmente dramatizada e até mesmo estranha. Em quase todas as imagens da primeira parte de O Suicídio de Meu Pai, o uso do flash é um elemento importante. São gradis, paredes patinadas, galhos secos de árvores, parques vazios, arames farpados, tubulações elétricas, lixo eletrônico, armadilhas de caça, enferrujadas, palavras soltas nas paredes, como help, alma, entre outras. Enfim, trata-se de uma Londres paradoxalmente iluminada pelo flash, que ao mesmo tempo dá ênfase a uma cidade de fog, chuva e ambiguidades, marcadas pelo registro da passagem do tempo sobre as coisas. Na metade do livro, uma espécie de divisor de águas. A sequência de imagens é interrompida por um texto. Em 31 de janeiro de 2007, eu já morava em Londres, e havia um ano, quando recebi um telefonema do Brasil. Meu pai, José Otávio, havia se suicidado. Na manhã seguinte, voei para São Paulo para me despedir dele. Em seguida, no livro, mais fotos de baixa luminosidade, mas desta vez de lâmpadas fluorescentes sobre um fundo negro. Quando eu recebi a notícia, isso são palavras do André, quando eu recebi a notícia, fiquei muito em choque, meio em choque, e não consegui chorar. Recebi primeiro a notícia de que ele teria morrido 20 minutos depois, de que ele teria se matado. A primeira foto que eu fiz foi de uma luminária, é só a luz. E o livro continua como num salto de tempo para as imagens do pai morto no caixão, em São Paulo. A maneira de Nan Goldin, mas talvez num registro mais discreto, do que aquele da artista norte-americana ao congelar os velórios de seus amigos e companheiros de geração, vitimados pela AIDS, como Cookie e o seu marido Vitório, ambos plenamente reconhecíveis nos respectivos esquifes. Penteado, ao contrário, prefere preservar o semblante do pai. Durante a noite, sozinho na capela, ele fotografa em preto e branco e com câmera analógica. Alguns detalhes do velório, mais uma vez, optando pela luminosidade baixa, uma tomada geral do corpo jacente, os crisântemos brancos que lhe servem de manto, as mãos que seguram as flores, e camisa listrada como sua última veste.
Então, aqui tem uns detalhes, né? Há outros detalhes. Tá? Ainda seguindo o roteiro do livro, a partir da minha leitura. Nas páginas seguintes da publicação, uma carta de despedida do suicida endereçada à ex-esposa Célia, assinada em tom íntimo, somente como Zé Otávio. É a derradeira mensagem que expõe suas motivações: depressão, fracassos, bancarrota financeira. A história pessoal do morto se imbrica com uma história em caráter mais amplo, aquela que incorpora e problematiza o fracasso pessoal por não atender às expectativas de um mundo impiedoso. Não se trata de um bilhete improvisado, mas de uma carta bem escrita, na qual o autor declara o seu amor pelos filhos e pela ex-companheira. E, por fim, expõe os seus últimos desejos, de que as suas cinzas fiquem no necrotério, ou, se assim desejar a destinatária, que sejam depositadas no túmulo do avô do falecido, no cemitério da Consolação. As páginas seguintes vêm como uma verdadeira elaboração do luto, uma espécie de arqueologia de si, sinalizada a partir do diálogo com o outro. Esvaziar o apartamento do pai e entrar em contato com seus pertences, evitar o apagamento daquela vida através de uma compulsão arquivista, animada por uma ideia inicial de registrar todos os vestígios deixados pelo progenitor, os seus objetos pessoais, assim como as marcas da sua presença, como se fossem seus rastros invisíveis pela casa, mas expressos através das imagens destes objetos. O artista filho parece necessitar, ao mesmo tempo de forma simbólica, da posse dos últimos suspiros do pai desaparecido. Realiza algumas imagens, mas a empreitada parece hercúlea, e não há tempo para tudo registrar antes de devolver o apartamento alugado à imobiliária. Quem sabe concentrar-se nas vestes do pai possa ser uma alternativa para apossar-se dos invólucros que animaram o corpo agora já sem vida. No impasse, ele decide retirar do armário os cabides com as roupas dependuradas e encaixotá-las metodicamente, como um verdadeiro protocolo que realiza a despedida do corpo ausente de seu último lar. No encerramento do livro O Suicídio de Meu Pai, Penteado traz uma sequência de imagens, essas que aí estão, em estúdio, vestindo os trajes retirados do armário de José Otávio, ao mesmo tempo em que esvazia os cabides, ele empresta o seu corpo às roupas do falecido e sente que há ainda sua presença no perfume que se alastra pelo ambiente e adere ao corpo do filho ao performatizar o pai. O conjunto dessas imagens remete à ideia de fotografia dirigida de A.D. Coleman, pois elas literalmente encenam o real de diferentes modos. Na pose frontal pretensamente neutra diante do tripé, na eleição cuidadosa do recorte, na opção pelo fundo neutro, no golpe de luz artificial, com flash, e até mesmo na celebração distanciada que o ritual recupera de algo já consumado. Também os olhos fechados do artista não são um acaso, mas uma tentativa de desviar-se de possíveis leituras óbvias, por exemplo, ligadas ao autorretrato fotográfico, em favor de um pensamento imagético que recria o eixo central do conjunto de imagens ligado ao ritual de morte, luto e tristeza. Do mesmo modo que nas imagens londrinas, a luz engendra também aqui elementos que sublinham as silhuetas e os contornos dos motivos fotografados. Simultaneamente, o flash gera uma espécie de sombra e aura, ao mesmo tempo, ao redor do corpo do artista, como se pai e filho ali estivessem em palimpsesto. Em um desdobramento posterior do trabalho e externo ao livro, o artista registra os cabides vazios, que na mesma ordem em que foram destituídos dos trajes do pai, para habitar o corpo do filho, são fotografados de forma sistemática, como na fotografia forense, numa mesma lógica de registro,
propositadamente distanciada das tomadas com as vestes. Isto ocorre não somente por aludirem ao binômio ausência, presença, já que os cabides abrigaram as roupas do morto como uma espécie de prolongamento de seu corpo, mas também porque significam um construto discursivo que se nutre tanto da necessidade de geração de memória, quanto da ênfase da verdade artística. O segundo trabalho, então, que eu vou analisar, o trabalho Cabanagem, que é um trabalho de 2015, o artista propõe uma relação ainda mais evidente da memória submetida à conveniência dos apagamentos históricos. Contudo, aqui, a intenção é de investigar a construção da memória coletiva ao embrenhar-se em fatos históricos pré-fotográficos ou que aconteceram em momentos nos quais a fotografia, ainda sob o domínio de técnicas dispendiosas, não havia se disseminado como recurso usual de documentação. Então, é um trabalho que assume uma certa ficção já desde o seu nascedouro, né? Eu quero ressaltar aqui que esse trabalho é o primeiro de uma série, né, de um projeto que se chama Rastros, Traços e Vestígios, e até o momento ele fez apenas 3 episódios históricos, né, do início do século XIX, que são investigados por ele através da criação de livros fotográficos, né? A Revolta da Cabanagem, sobre a qual eu vou falar agora, né, que ocorreu no Pará entre 1835 e 1840, a Missão Artística Francesa, no Rio de Janeiro, a partir de 1808, né, quando veio a missão do Joaquim Le Breton, e a Revolução Farroupilha, né, aqui do Rio Grande do Sul, que ocorreu em 1835 e 1845, e que está em fase de finalização, e a gente vai ter a oportunidade de ter um lançamento aqui em Porto Alegre, assim que o livro estiver pronto, e que ele puder vir. Tá? Bom, há ainda, no mesmo projeto, a possibilidade de registrar o descobrimento do Brasil e a independência. Então, projetos que são pensados, temporalidades anacrônicas que são pensadas no hoje, a partir da fotografia, reconstituindo outro tipo de memória. Deixa eu ver agora que eu me perdi aqui. Tá? Bom, ao optar pela discussão de fatos da história do Brasil anteriores à reprodutibilidade técnica, o artista deseja evitar o debate. Essa é uma fala dele numa entrevista que eu fiz. Então, ele deseja, deixa eu ver onde é que eu estou, evitar o debate ou o conflito com o que poderia ser a iconografia fotográfica de época, se acaso tivesse escolhido fatos em que houve fartura de registros fotográficos, por exemplo. Como ele mesmo declara, o debate que lhe interessa nesse projeto é proporcionado pelo diálogo com outras formas de iconografia, como as obras de arte, através da pintura, gravura, desenho ou, trazido à baila até mesmo, através do nada em termos imagéticos. Então, ele cria coisas onde antes talvez tivesse um vazio iconográfico imagético. O interesse da empreitada o interessante, desculpem, da empreitada é que Penteado reflete sobre esses fatos históricos, sempre através da fotografia, e nessa perspectiva levanta a discussão sobre a atribuição cultural e antropológica do signo fotográfico, não necessariamente ligado à captação da verdade, mas à constituição de regimes de verdade, conforme nos ensina o teórico inglês John Tagg. A violenta revolta da Cabanagem, ocorrida na então província do Grão-Pará, interessa a Penteado como forma de adentrar nos vestígios culturais da revolta popular em contrapartida às suas versões oficiais, valorizar a permanência e mesmo as transformações da rebelião na memória coletiva e na cultura dos descendentes dos mestiços envolvidos no conflito, torna-se uma estratégia que tenta desarticular ou até mesmo reler, anacronicamente, as lembranças, assim como os esquecimentos, ou seja, o que foi consolidado e o que foi apagado nas versões históricas que se impuseram. Segundo o artista, em meados de 2013, houve manifestações gigantes em São Paulo. Vou ler aqui que fica melhor. Então, eu pensei que este era um assunto artístico interessante, ou seja, quando o brasileiro se revoltou.
eu fui fazer uma pesquisa sobre a história de revoltas e revoluções brasileiras. Aí deu uma lista muito grande. Então, ao olhar os assuntos, eu percebi que na cabanagem, 30 mil pessoas morreram. Os revoltosos tomaram o poder e mataram o governador. Talvez em outros países eles fossem heróis. Aqui, a gente não fala deles. Neste trabalho, cujo suporte é um livro, né, há um conjunto de 4 peças distintas. Um envelope, que lembra aqueles utilizados na catalogação de documentos em arquivos históricos, dentro do qual estão depositados 2 livros propriamente ditos e uma espécie de folheto dobrável com um texto de uma historiadora paraense chamada Magda Ricci sobre a revolta da cabanagem. O papel empregado no conjunto, envelope, livros e folheto, é simples. Sua textura remete a de publicações populares, como revistas ou jornais. Do mesmo modo, o lettering utilizado pelo artista, acho que eu não tenho aqui nenhum que a gente possa ver mesmo, né, assim, mais de perto, ele mimetiza, né, as antigas máquinas de escrever. Trata-se da eleição de suportes e elementos de linguagem inspirados nas ferramentas do historiador e na estética pobre dos fichários públicos. O artista adentra ficcionalmente na busca de documentos comprobatórios do fato que investiga e, para tanto, utiliza-se da recriação artística de documentos como quem se coloca a missão de trazer à tona um outro processo de investigação histórica sobre questões já adormecidas. Tal operação se assemelha a alguns trabalhos de arte conceitual, igualmente relacionados à apropriação de documentos ou mesmo à sua criação, como, por exemplo, no irônico projeto de Marcel Brotters, referente à catalogação do tema águia, intitulado Musée d'Art Moderne, Département des Aigles, Section Publicité, de 1972, ou de Dan Graham, né, um outro projeto que cria documentos, né, ao catalogar a arquitetura vernácula dos Estados Unidos em Homes for America, de 1966-1967, para publicá-las em uma revista de arquitetura. Nestes trabalhos, o emprego de imagens e textos são elementos relacionados a uma narrativa opaca, como estratégia conceitualmente provocativa que faz eco à investigação e leitura crítica sobre o real realizada por esses artistas e também por Penteado. Afinal, onde está a memória, né? Onde está o real? Onde ele pode estar hospedado? Onde ele pode acontecer e como é possível captá-lo? As provocações fotográficas e textuais criadas no conjunto da cabanagem por André Penteado se tornam instigantes justamente por lidarem com a questão delicada sobre o que tem e o que não tem valor de documento histórico em contrapartida ao ficcional. Esta, palavras dele, né, é uma discussão que para mim é muito importante. A fotografia é construção? Como artista eu vejo tudo que faço como algo que eu construo, mesmo a fotografia snapshot. Isso está, de algum modo, relacionado à forma como as pessoas veem a historiografia. Você lê num livro, é verdade. As pessoas não têm senso crítico e compram a versão contada. Então, eu faço a minha própria versão. O emprego da imagem fotográfica no livro Cabanagem recebe a mesma sistemática de O Suicídio de Meu Pai. As fotografias repetem a estratégia de gerar escritas fotográficas reticentes sobre esta revolta, partindo da tensão entre a micro e a macrohistória, assim como do embate entre o real e o ficcional. No livro maior do conjunto, é principalmente a paisagem amazônica e suas marcas históricas que interessam ao autor. Ruínas, aqui eu vou passar uma série, né, mas enfim, são ruínas, vegetação exuberante, monumentos, imagens de páginas criminais de jornal, enquanto que no livro menor ele traz à tona, em uma perspectiva também de alguém que está lendo o passado, né, a partir dos seus vestígios, né,
retratos, né? Retratos de personagens cuja vida tem alguma relação com a revolta da cabanagem. O jornalista independente, que deu a seu filho o nome de Angelim, principal líder cabano, a pessoa que vive em lugares onde aconteceram marcos da revolta, o arquivista ligado aos documentos sobre o fato, o deputado federal que se julga herdeiro político dos cabanos, entre outros. Se no primeiro livro da cabanagem o artista se volta para o mundo paradoxal da Amazônia e seus contrastes, no segundo ele nos conta aspectos relacionados à vida dos homens ordinários e suas relações frágeis e, por vezes, involuntárias com a história. Como egresso do curso de Ciências Sociais, André Penteado aproxima-se de uma dimensão na qual a arte está no entrelaçamento da tríade ficção, imagem e história. Seligman Silva nos lembra, né, que a arte como inscrição do histórico pela via do sujeito é, antes de tudo, a arte da memória e preparação do arquivo, que, contra os arquivos oficiais trancafiados, encaminha a história para uma virada radical. Para o mesmo autor, Seligman Silva, ao explorar a esfera íntima como renovação dos discursos autobiográficos e como tentativa de inscrição da história da violência, sofrida pelos indivíduos e pelas sociedades, os artistas hoje se tornam arautos de uma resistência necessária. Importante destacar que a palavra escrita no projeto Cabanagem é rara e aparece apenas no que eu chamei de folheto, que aí está, como parte desse dossiê de documentos apresentados. O referido folheto trata de uma versão da história da cabanagem proferida pelo profissional autorizado a fazê-lo, o historiador. Os discursos, tal como demonstra Foucault, são formas artificiais de narrativa que dão legitimidade ao que chamamos de real. Eles sempre dialogam com as épocas e são delegados a quem tem o poder intelectual e social para exercê-los. Em geral, àqueles que detêm o saber, o qual, por exemplo, no século XIX, relacionava-se às elites pensantes e aos saberes hierarquicamente tidos, como os mais importantes pela sociedade, ou seja, as ciências médicas e as ciências jurídicas, campos dentro dos quais a fotografia teve forte protagonismo. A própria escrita da história, no ambiente tributário ao positivismo do século XIX, sustentou-se na importância que os documentos, como vestígios ou provas, poderiam trazer para análise e atestação dos fatos. O texto do folheto, escrito pela referida historiadora, não faz concessão à memória oficial do conflito oitocentista. Ele foi escolhido exatamente por ser um texto crítico sobre a cabanagem. Ao contrário, então, de fazer referência a esta memória oficial, ele apresenta elementos para que se pense o trabalho artístico de Penteado em suas conexões críticas nos livros de imagens. Então, a conexão que a gente pode estabelecer das imagens, muitas vezes fragmentárias, que estão neste livro, Cabanagem, e que vão estar também, talvez, numa perspectiva um pouco diferente, no livro Revolução Farroupilha, se dá também pela busca do historiador, que relê, todo historiador vai sempre reler o passado, e, portanto, vai recriar a memória de fatos que tiveram outras interpretações, às vezes pertinentes a quem detinha o poder do discurso, ou a quem servia, a quem detinha o poder do discurso. Nos dias que vivemos, não estamos, de modo algum, afastados da herança discursiva calcada na prova histórica que separa a análise do historiador daquela do artista. O trabalho de André Penteado, no revés dessa dicotomia, não quer produzir uma verdade absoluta, mas discutir os limites estreitos entre a história e a ficção. Em outras palavras, entre o que configuramos como real e o que caracterizamos como imaginação. Ao cruzar a perspectiva do historiador com a sua, o artista dialoga com o pressuposto de que se a história se alimenta daquilo que se sucedeu e de que a arte, por sua vez, se alimenta daquilo que poderia suceder, então se torna verdadeira a máxima de Rancière
de que o real precisa ser ficcionado para ser pensado. Segundo o mesmo autor, Jacques Rancière, caberia ao cinema, depois da literatura, a promoção positiva dessa tensão, pois a sétima arte seria a herdeira mais legítima da ficção literária. Quando um artista como André Penteado lida com séries sucessivas de imagens, através do formato livro, ele adentra um campo ficcional no qual a justaposição de fotografias, neste suporte, remete à montagem cinematográfica. Importante salientar, por outro lado, que o cinema provém da fotografia e que nela, na própria fotografia, já estava impresso o sentido de encenação, desde o daguerreótipo, através das imagens estereoscópicas ou das imagens propositadamente construídas, como as combinações pioneiras de negativos do fotopictorialismo, as fotomontagens, já nos primeiros 50 anos da história da fotografia. Conforme enfatiza o artista André, as suas montagens seriais, nos 2 livros fotográficos aqui apresentados, não aderem a narrativas fechadas. Suas serializações são fragmentárias e reticentes, carregando em seu âmago a incorporação da opacidade diante do real, uma vez que lidam com aspectos parciais do mundo e são motivados pela aposta na promoção de lacunas narrativas ao espectador. Eu lembro aqui um texto do Didi Huberman, no qual ele fala, né, que as imagens não bastam, mas tampouco as palavras bastam, que é o livro sobre imagens, apesar de tudo, Imagem malgré tout. O que quer dizer, já quase me remetendo ao final, né, o que quer dizer a imagem de uma parede tomada por vegetação em relação à história da cabanagem? Talvez tão somente uma tênue alusão à força da natureza se imbricando com a cultura, e nesse eixo de raciocínio possa demonstrar o lado selvagem dos cabanos e sua força mestiça de caboclos, sobrevivendo ao tempo como uma alternativa às violências invisibilizadas pelo discurso histórico e seus oportunos apagamentos. Neste sentido, as imagens de Penteado são extremas e, por vezes, sua crueldade incomoda. São extremas também por seguirem a lógica das polaridades, não de um modo necessariamente anulador. Trata-se de imagens de si que permitem que se abram janelas para a alteridade, ou seja, para o encontro com violências, silêncios e incômodos apagados pela história como uma espécie de força, né? As imagens deles acabam encarnando uma espécie de força contradiscursiva que atravessa tanto o jovem estudante acuado pela Europa e vivendo como um imigrante, e acuado também pelo próprio suicídio do pai, quanto os tantos cabanos anônimos silenciados pelo sentido predador da história. Na revisão da Revolta da Cabanagem, proposta por André Penteado, as imagens nos falam do mundo tropical da província do Grão-Pará, mundo de biodiversidades e riquezas, as chamadas drogas do sertão, que interessaram aos colonizadores europeus, né? E um interesse que, aliás, até hoje está bastante evidenciado com as queimadas na floresta tropical, que chamaram a atenção do mundo, operadas por grileiros, madeireiros e grandes latifundiários neste último mês de agosto. Contudo, este mundo tropical de riquezas, cheio de umidade, insetos, caboclos, animais, é também um mundo de mistérios, mundo de seres diversos, talvez seres indomáveis, que se refugiavam na densidade da mata. Os próprios cabanos faziam isso, né? Se refugiavam na densidade da mata, quando perseguidos pelas forças do governo que reprimiram a revolta da cabanagem. Então, a revolta da cabanagem, né, foi, na verdade, uma revolta criada por uma jovem nação que se esboçava, o Brasil, e
empreitada mantinha, nesse projeto, né, a violência colonizadora intrínseca. Este mundo de seres estranhos dialoga, de algum modo, com a metáfora dos vagalumes preconizada por Didi Huberman, ao ser provocado por Pasolini, este último preocupado com a sua sobrevivência, a sobrevivência dos vagalumes, em tempos duros como aqueles do início do fascismo na Itália. Nada muito diferente do que nós estamos vivenciando hoje. A imagem fotográfica, repensada de forma crítica por Penteado, através de sua configuração reticente, traz um ponto da esperança dos vagalumes do discurso de Pasolini, repensada por Didi Huberman. São insetos que emitem luz e trazem em seu voo noturno a esperança do desejo e do acasalamento, e, portanto, da potência e resistência da vida diante das catástrofes históricas. Era isso. Muito obrigado por me ouvirem. Então, agradeço a fala do Alexandre aqui, e só lembrar que a gente teve um imenso prazer em trazer o André Penteado no seminário que o nosso grupo de pesquisa organizou em setembro, que foi lá no Instituto Goethe, e a gente teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o trabalho do André Penteado, para quem assistiu, né? O que foi muito importante para o nosso contexto aqui em Porto Alegre em relação a trazer um artista e as nossas pesquisas de fotografia. Bom, Alexandre, então vou te fazer uma pergunta inicial, né? E depois, então, a gente abre para o público. Eu queria te perguntar como é que tu vês a questão do conceito de retrato e autorretrato no trabalho do que o André Penteado se veste com as roupas do pai. Bom, ele mesmo me disse, eu também já via isso, eu percebo esse trabalho muito mais como um trabalho de performance fotográfica, né, do que um trabalho de autorretrato. A persona André Penteado está ali e está falando de si, né? Mas essa estratégia dos olhos fechados foi um modo que ele encontrou, porque ele tinha feito com os olhos abertos e não gostou, né? Foi a forma que ele encontrou para produzir uma neutralidade mais ampla que falasse um pouco desse luto, que falasse um pouco da morte, né? Então, como eu te disse, né, existe um elemento de autorretrato, sim, sem dúvida, né? É ele falando do pai. Então, o autorretrato estaria nesse uso dessas vestes, né, que são do pai, e essa encenação que ele faz. Mas eu vejo mais como uma performance fotográfica. E os olhos fechados, você acha que tem alguma relação com a questão do corpo morto? Porque, como ele está em pé, não fica tão evidente, mas tu verias alguma relação? Ele me disse que ele achava que, ao fechar os olhos, né, traria a obviedade do retrato. E, ao mesmo tempo, traria a possibilidade de pensar aquelas imagens num outro tipo de registro, né, que não o retrato, e sim um trabalho artístico. Ok. Então, gente, quem gostaria de perguntar agora está aberto. Alexandre, obrigado pela palestra bacana. Várias coisas aí tocam com a fala da gente, foi bem colocada à mesa, mas eu queria entender a coisa da ficção aí, porque você falou da ficção, conhecida também a fala do Rancière, mas as imagens que você mostrou, que são de floresta, essa daí... Uma pergunta, se isso aí não tem nada a ver com ruínas da época, isso é uma pergunta, e onde que estaria a ficção, quer dizer, nesse particular da cabanagem? Bom, eu entrevistei o André, ele é meu amigo há alguns anos, enfim, amigo próximo, e muitas vezes a gente falou sobre a cabanagem, sobre a Revolução Farroupilha, e uma das estratégias do trabalho dele com fotografia, ao pensar os fatos históricos, é deixar lacunas, tá? Lacunas. E essas lacunas, de algum modo, elas trazem sempre uma parcela de ficção. A gente não sabe exatamente, né? Quer dizer, não está nos contando de uma maneira linear a revolta da cabanagem, né? Se nós pensarmos, por exemplo, em alguns teóricos, são diversos, mas eu cito sempre o texto clássico com o qual eu trabalho com meus alunos e acho importante, que é o texto do A.D. Coleman, no qual ele fala da fotografia encenada, né?
da fotografia dirigida, ele vai nos dizer que toda fotografia, de algum modo, é ficcional, né? Então, eu acho que o André ele cria fatos para pensar sobre coisas enterradas, talvez, no passado, e que são trazidas de volta para a gente pensar hoje, né? Ou com aquela fala Nohar que você disse aí, né? Ou seja, a memória é algo que é feito hoje para pensar o ontem, e, portanto, ela não tem um compromisso profundo com o real, assim como a obra artística não tem, né? Então, acho que existe essa fusão entre um plano que é pensar a história de alguém que é um fotógrafo, mas um fotógrafo que teve uma primeira formação em ciências sociais, e, ao mesmo tempo, tensionar essa história com aquilo que poderia ser, né? Ou seja, essa relação, por exemplo, das páginas de jornal, né, dos crimes, né, de algum modo, uma recuperação, talvez, da condição dos cabanos, né, como explorados, como os vencidos, enfim, como aqueles que vão ficar na memória como os derrotados dentro dessa história oficial que a gente aprende, né? No início do primeiro reinado, né, logo que o Brasil se torna, inclusive no período regencial, né, todas essas revoltas elas tinham um caráter de contestação da monarquia, de contestação das questões sociais, que eram muito diversas, né, a diferença social era muito forte. Então, mas o que a gente aprendia, o que a gente aprendeu na escola, eu, por exemplo, na década de 70, em plena ditadura, foi que essas revoltas foram sufocadas, porque, afinal de contas, é preciso instaurar essa ordem e transformar o Brasil numa grande nação, né? Então, acho que é esse discurso, é contra esse discurso que ele fala, mas, ao mesmo tempo, uma coisa que é bacana, falando com ele, por exemplo, sobre a Revolução Farroupilha, que vocês vão ver o livro logo em seguida, se não nesse semestre, acho que nesse semestre não, mas no próximo semestre, é que ele oferece a fala para vários personagens. Então, ele constrói uma história de uma forma absolutamente não linear e, ao mesmo tempo, a partir do fragmento. Ele dá a fala tanto, por exemplo, no caso da Revolução Farroupilha, tanto para os brigadianos que desfilam no 20 de setembro, né? Ele dá a fala a partir da imagem, né? Quanto pelos lanceiros negros, né, que participaram da revolta e também das pessoas que vão piochadas e que são de uma etnia absolutamente diversa daquela que constituiu, vamos dizer assim, o ser gaúcho no Rio Grande do Sul, mas que vão piochadas no acampamento do 7 de setembro. Então, o que ele propõe que a gente pense? Várias facetas dos fatos históricos com os quais ele está trabalhando. Na Missão Francesa, ele faz isso também para pensar um pouco a memória do que foi a entrada da arte no Brasil, né, oficial, pelo menos, e do que restou disso, né? Então, uma das fotos que me vem à tona é que o lugar onde existia lá uma sede da Missão Francesa, hoje é um estacionamento no Rio de Janeiro, né? Então, ele fica trabalhando o tempo todo com essas relações, que quem compõe, na verdade, somos nós. Ele nos dá as provocações e não deseja produzir uma história, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a neutralidade não existe, ele também não é neutro, ele é bastante crítico, e o nascedor desse projeto, ele vem exatamente das revoltas de 2013, né? Então, ele começou a pesquisar isso lá em 2013. Tem trabalhos do André também, nos quais ele pensa um pouco o caminho das plantas pelas questões do imperialismo inglês, por exemplo, né? As plantas que a Inglaterra tomou de outros lugares, ou as plantas que ela levou para os outros lugares. Então, isso não é só falar das plantas, ele está falando da história. Então, ele encarna muito aquilo que é o artista como um historiador, como um etnólogo, né? Se a gente olhar para o Hal Foster, né? Mas eu vejo ele muito mais como um historiador, nesse projeto, né? Dos vestígios, rastros. É isso. Mais alguma questão? Ó, silêncio mortal. Não, então, Alexandre, muito obrigada, então, pela tua fala aqui. Tenho certeza que colocaste muitas questões para a gente refletir em relação ao estudo de caso do trabalho do André Penteado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.